Bom dia, meus amigos da HappyMed Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã conversando com vocês sobre um assunto que é extremamente crítico quando se trata de adoção de métodos ágeis em grandes empresas. Bom, meu nome é Manuel, eu sou coach na AdaptWorks e estou aqui exatamente para trocar um pouco a minha experiência com vocês sobre o assunto, né, o assunto Agile PMO. Assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se trata desse assunto em especial é começar a diferenciar, na verdade, você ter um Agile PMO e você ter um Agile e o PMO. Tá? Parece uma diferença semântica, uma diferença muito sutil, mas na verdade tem um impacto prático violento, digamos assim, no nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que entender com relação a isso daí, galera, assim, foi uma lição que na verdade eu aprendi já há algum tempo. A minha primeira assim, experiência mais cabeluda, né, dentro desse assunto foi na verdade mais ou menos em 2007 ali, onde eu fui trabalhar em um banco, exatamente com a missão de fazer o banco experimentar, adotar métodos ágeis, né? Fazer todo esse processo aí de transição dentro do contexto de TI. Só que, bom, é um banco, né? Então o banco tem todo um processo, toda uma questão aí relacionada a restrições de modelo de governança, né? Você tem toda uma questão aí que o Banco Central exige que algumas dimensões sejam trabalhadas, sejam gerenciadas e que haja uma certa governabilidade sobre as ações em diferentes níveis dentro da sua estrutura organizacional. Então, obviamente, existia um PMO, né, uma área cuidando de fornecer todo esse tipo de governabilidade aí para o banco. Bom, então a primeira grande coisa que eu quero estar falando com vocês aqui tem a ver com o seguinte grande conceito, tá? Que é um conceito de engajamento, um conceito de envolvimento. Bem, você tem a área de PMO, ok, galera? Não adianta você chegar com essa área de PMO e dizer assim, meu, ó, tá aqui o meu Scrum, nós vamos fazer desse jeito aqui, e tem que ser desse jeito, você vai aceitar o Burn Down Chart aqui como nosso único artefato, e se você não fizer isso, você é meu inimigo. Isso não vai funcionar, tá certo, pessoal? Porque essa galera tem normalmente outras preocupações, são preocupações também louváveis, né? Outro tipo de calo, digamos assim, começa a apertar essa galera. Então, não adianta você querer ir apenas com esse tipo de abordagem, porque ela vai acabar sendo insuficiente pelo ponto de vista mais corporativo. Com relação à gestão de projetos. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a quebrar um pouco, pessoal, são exatamente essas barreiras. Ou seja, ao invés de nós construirmos nossa solução ágil, digamos assim, sozinhos, vamos trazer esses caras para cá. Quando falo esses caras, parece uma coisa muito pejorativa, mas vamos trazer o pessoal que está cuidando do PMO exatamente para discutir junto com a gente, ajudar a elaborar, ajudar a pensar como que vai ser esse processo de gestão de projetos. Observe que para isso é muito importante, galera, inclusive nós começarmos a derrubar as bandeiras. Tá? Ou seja, começar a apostar em uma abordagem mais sem rótulos, digamos assim. A meta de toda essa iniciativa não deve ser, vou usar Scrum, vou usar XP, vou usar Framework tal. Na verdade, você tem que ter um objetivo maior, que é sensibilizar a organização através de benefícios econômicos e que isso vai gerar uma visão positiva aí para todo mundo, tá certo, galera? Então, quando você consegue envolver as pessoas nesse tipo de objetivo e com essa preocupação de construir algo junto, você realmente vai conseguir ter um resultado interessante na questão da relação do ágil com o PMO da tua empresa. Tá? Então, observem bem, a gente precisa fazer esse tipo de envolvimento porque o ágil, invariavelmente, ele vai começar a mexer em algumas coisas críticas na visão tradicional de gestão de projetos ou até mesmo gestão de portfólio, muitas das vezes, tá certo? Por exemplo, aquela visão tradicional que normalmente a abordagem de gestão de projetos tem, que é o quê? Fazer uma gestão de projetos baseada em tarefas. Aquela visão mais faseada, aquela visão mais, muitas vezes, baseada, inclusive, em uma abordagem waterfall.
O ágil, né, ele vai fazer com que você acabe abordando isso de um jeito diferente. Né? Qual é esse jeito diferente? É exatamente fazer todo um processo de metas, de objetivos, até mesmo de acompanhamento da evolução, baseado não em tarefas, mas sim baseado em objetivos de negócio, né? Em partes do teu produto, incrementos do teu produto que você está entregando. Então notem que, por exemplo, vai ser necessário buscar o que eu gosto de chamar sempre de interoperabilidade. Beleza, galera? Por que essa interoperabilidade vai ser importante? Porque você precisa fazer o ágil conversar com o restante da tua organização. Então, por exemplo, uma situação bem pragmática, bem prática, na verdade, para nós discutirmos aqui. Gantt chart, certo? Em algum momento, alguém vai ter que fazer alguma tradução, mas não significa pegar, por exemplo, ter story points, transformar em hora e mostrar para o corpo executivo. Não, essa tradução vai ser muito mais em buscar uma espécie de uma simbiose, onde, por exemplo, observe bem, o problema não é o Gantt chart em si. Né? Qual é o problema do Gantt chart? É a forma é o conteúdo, né, que tá nele. Então, vejam que, por exemplo, ao invés de repente estar demonstrando horas, tarefas, né, por que não fazer um Gantt chart baseado em evolução de produto, né, evolução de incrementos, evolução de objetivos de negócio, tá certo, galera? Isso é possível, dá para fazer, né, você consegue, inclusive, tangibilizar esse tipo de abordagem através de benefícios para o negócio, né, e o PMO, digamos assim, PMO, negócio e TI, né, quando está fazendo toda essa abordagem ágil, acaba também se satisfazendo, ou seja, todo mundo acaba saindo ganhando quando você busca um tipo de abordagem baseado nessa questão da interoperabilidade, tá certo, pessoal? Então, observem que assim, o resultado a médio e longo prazo de uma abordagem como essa é exatamente nós começarmos a garantir uma espécie de uma gestão de projetos, né, um modelo de gestão de projetos mais leve. Tá? Foi exatamente isso que nós começamos a adquirir nessa experiência que eu comentei com vocês. Né? Em pouco tempo, né, através do envolvimento que nós fizemos com o pessoal de projetos, com o pessoal do PMO, né, nós conseguimos fazer com que eles participassem de decisões bem críticas sobre como seria o processo, né, de gestão da coisa. Né, porque além de nós termos, digamos assim, o ciclo de desenvolvimento totalmente baseado em Agile, totalmente baseado em Scrum, você precisava fazer esse link, ou seja, fazer essa interoperabilidade com o mindset de gestão de projetos. Né? Então, com isso foi possível, por exemplo, nós construirmos uma visão bem leve de fazer uma espécie de um project charter, né, extremamente leve, uma espécie de um acompanhamento executivo, um reporte executivo também leve, né? Putz, a gente precisa fazer um fechamento do projeto também, cara. Vamos conversar com o pessoal de projeto aqui, vamos conversar com o pessoal do PMO para tentar estudar uma forma de representar isso para a organização, de estar aderente com a governança, mas também de uma forma leve. Então, observe que isso só vai ser possível se você conseguir esse engajamento, conseguir esse envolvimento do pessoal do PMO, né, nesse processo de construção das coisas, construção das ideias. Ok, galera? Então, veja que tudo que eu falei até agora foi basicamente na ideia de ter o Agile e o PMO. E aí a questão de você um dia ter o Agile PMO, aí vai ser meio que uma consequência, tá? Por que uma consequência? Porque isso só vai ser possível, galera, quando você de fato conseguir sensibilizar, conseguir, muitas vezes até mesmo tangibilizar para a organização o real benefício de você adotar métodos ágeis. Porque observe bem, galera, quando você está adotando métodos ágeis, pela visão corporativa, nós estamos falando de algo muito, muito, muito maior do que somente software. Tá? Na verdade, não é somente pelo software que as empresas estão adotando o ágil. Vocês lembram do Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil ele tem um princípio lá, que é um princípio que é bem interessante, que fala o seguinte: o que é simplicidade? Né? Simplicidade é a arte de maximizar trabalho não feito, correto? Eu tenho uma variação desse princípio. Qual é a variação? O que é métodos ágeis, de maneira geral, do ponto de vista corporativo? Métodos ágeis é a arte de maximizar desembolso não feito. Isso é muito importante, galera, muito, muito importante mesmo, você conseguir sensibilizar a tua organização, conseguir sensibilizar os diretores, os executivos, sobre esse tipo de benefício, na verdade, tá certo, pessoal? Ou seja, você conseguir trabalhar em termos de aumentar tua taxa de feedback, né, que eu chamo de feedbackabilidade, para que você consiga, na verdade, em termos organizacionais, né, saber, tipo, cara, esse projeto, esse produto não está legal, vamos pivotar, vamos corrigir o rumo, né, vamos para outro lado. Então, é esse tipo de resultado que você tem que buscar. E quando você consegue sensibilizar a tua organização inteira desse tipo de situação, né, você ter um Agile PMO acaba sendo meio que uma consequência.
ok, galera? Então notem que, por exemplo, algumas coisas podem ajudar em tudo isso daí, né, para acontecer. Pode facilitar, digamos assim, todo esse trabalho. Uma dessas coisas é essa imagem que está aqui atrás de mim, tá certo, galera? Essa imagem, na verdade, trata-se de um assunto que eu tenho trabalhado bastante, tanto dando aula quanto ajudando algumas organizações, que é o famoso SAFe, né, Scale Agile Framework. E o SAFe é exatamente uma forma, né, de você compilar diferentes práticas para ajudar a empresa a, número 1, usar o ágil, adotar o ágil em larga escala, ou seja, envolvendo vários times, né, que estão trabalhando numa mesma iniciativa, de repente. Segundo, número 2, escalar o ágil, né, em diferentes níveis da minha organização. Né. Notem que o SAFe é dividido, inclusive, em 3 níveis. Eu tenho time, programa e portfólio. São níveis que têm exatamente essa preocupação de fazer os links, né, com as necessidades e com os anseios de cada um desses níveis. Tá? E terceiro, é exatamente buscar a interoperabilidade. Né? O SAFe reconhece que, muitas vezes você vai desenvolver software. Para você desenvolver um produto, na verdade, né, você vai ter que criar uma iniciativa que vai além somente do desenvolvimento de software. Né? Então você vai ter que trabalhar com outras áreas da tua empresa, sincronizar o trabalho com essas áreas, gerenciar as dependências com essas outras áreas. Então, toda a proposta que você tem aqui com relação ao programa é exatamente fazer essa sincronização do trabalho dos teus times ágeis e do trabalho, inclusive, dos teus times ágeis com áreas que não necessariamente são ágeis. Né? Então, quando você consegue criar, na verdade, e o SAFe vai meio que disciplinar isso aí para acontecer. Quando você consegue criar esse ambiente, né, para que a coisa se torne sincronizável, né, notem que você tem um espaço bem interessante para que, por exemplo, eu tenho uma área de PMO na minha empresa. Né, a área de PMO também consegue participar, né, consegue se envolver de um projeto ou se envolver em uma iniciativa, né, de desenvolvimento de um produto, sem necessariamente ferir as fronteiras da macrogestão com a microgestão. Né? A ideia central do SAFe, inclusive, é permitir que os times estejam empoderados, né, para fazer a microgestão, para se auto-organizarem, tá? Só que esses times estão se sincronizando para buscar certos links, buscar certas... para alinhar, na verdade, todo aquele ciclo de desenvolvimento a um objetivo estratégico. Né? E isso é perfeitamente governável. Né? Você vai ter eventos, vai ter cerimônias, vai ter alguns papéis que vão buscar esse link o tempo todo para fornecer esse tipo de informação para uma organização, tá certo? Então, claro que, obviamente, além disso, né, o SAFe traz algumas nuances bem interessantes. Por exemplo, o nível de o nível de portfólio, o SAFe ele tem ajudado as empresas a experimentarem a seguinte prática: a adoção de Kanban no nível de portfólio. Por quê? Putz, como assim Kanban no nível de portfólio? Né? E o Kanban no nível de time, como é que fica? Bom, vamos lá. Qual o principal benefício? Na verdade, os 2 principais benefícios que nós podemos identificar com relação ao uso do Kanban? Eu gosto de citar 2, que é visibilidade e melhoria contínua, né? Ou seja, o Kaizen, a ideia do Kaizen. Então, observem que quando você faz esse tipo de abordagem em nível de portfólio, você vai dar visibilidade, na verdade, para toda a progressão, toda a evolução do teu value stream. Mas não aquele value stream diário, né, micro, mas sim o teu macro value stream, digamos assim. Quando eu falo macro value stream, estou falando do teu ecossistema organizacional, beleza, galera? Estou falando exatamente, para eu fazer essa iniciativa aqui, vou precisar envolver parte da galera que vai estar fazendo isso aqui no Brasil, outra parte vai estar fazendo lá nos Estados Unidos, outra parte vai estar fazendo na Austrália, vou ter que usar o componente do fornecedor tal, outra parte vai ser desenvolvida por outro fornecedor. Então, todo esse ecossistema, ele vai impactar o teu value stream. E quando você dá visibilidade para o progresso das coisas, para o fluxo, como isso acontece, você começa, obviamente, a ganhar possibilidade de visualizar onde estão as oportunidades de melhoria em tudo isso daí. Né? Então, quando você tem essa aplicação do Kanban em nível de portfólio, lhe é permitido, então, fazer isso. Né? E o que é algo extremamente estratégico, extremamente útil, né, quando se trata de gestão de portfólio e principalmente gestão dentro de uma pegada de PMO, né, porque o PMO vai conseguir também, né, acompanhar esse portfólio, acompanhar essa evolução e inclusive identificar, né, os pontos de melhoria
né, pontos de melhoria dentro da sua estrutura, dentro da estrutura organizacional, dentro de como a empresa tem funcionado tanto internamente e até mesmo de suas outras integrações, né, e interações com fornecedores e com outros clientes que possam estar em volta ali daquele produto, daquela iniciativa. Tá, ok, galera? Então, observem bem que tudo que eu estou falando com vocês aqui, ele passa, de certo modo, por 3 ideias centrais muito fortes, né? Não se trata exatamente só sobre safe, a ideia não é que você tem que usar safe, mas ignora o safe e foca, na verdade, em 3 coisas muito importantes, tá ok, pessoal? Que é o seguinte: primeiro, você precisa buscar exatamente essa questão da interoperabilidade, né? Fazer aquele engajamento da galera ali que está no PMO com as outras áreas, qualquer outra área que de repente não é ágil na sua empresa, também você precisa trazer, né, para conversar e tentar encontrar uma linguagem única para se comunicar com esse pessoal. Segundo, feedbackabilidade. Né? Você conseguir sensibilizar a tua organização, né, de que o potencial de feedback é interessante para nós conseguirmos identificar pontos de melhoria em toda a nossa cadeia, né, em toda essa cadeia de valor, digamos assim. Certo? E o terceiro, que é algo bem fundamental, é aquilo que eu comentei com vocês sobre sensibilizar a organização sobre a arte de maximizar desembolso não feito. Então essas 3 ideias, né, no meu ponto de vista, elas sintetizam muito bem o que nós estamos, na verdade, buscando dentro de uma organização quando se trata de adoção de métodos ágeis. E isso vai drivar exatamente toda essa nossa discussão sobre o que é um PMO ágil. Tá? Porque PMO ágil não se trata apenas de processos, né? Se trata da maneira como que eu vou gerar resultados, né? Resolver problemas de fato da minha organização, pelo ponto de vista estratégico, pelo ponto de vista de negócio, mas mantendo, de certo modo, algo mais governável, né? Ações governáveis. Então, basicamente, essa era um pouquinho a historinha, né, o ponto de vista que eu queria estar compartilhando com vocês. Mais uma vez, reforço que eu gostaria muito de estar aí hoje conversando, né, frente a frente com vocês sobre esses pontos, aprofundando esses pontos, mas infelizmente eu estou, na verdade, aqui em um cliente que está fazendo treinamento no cliente que está exatamente passando por esse momento, né, discutindo esses assuntos, tentando evoluir, tentando identificar maneiras de descobrir essa forma de buscar a interoperabilidade, fazer o ágil, ir além do que somente o nível de time, tá certo, pessoal? Então, eu infelizmente não estou aí, mas eu quero desejar para todo mundo, né, um excelente dia, boas discussões. Quero aproveitar e parabenizar novamente a HappyMed Brasil por esse excelente momento que eles acabaram construindo aí para socializar e gerar mais conhecimento ainda para nossa comunidade. Então, muito obrigado, galera, e até a próxima.